Representantes da indústria calçadista de Franca buscam a solução para o setor que vem perdendo empresas, especialmente para Minas Gerais. Para especialista, a única saída para isso é a redução da carga tributária. O produto fabricado aqui calça o Brasil e o mundo. E mesmo que tenha dado alguns passos para trás nos últimos anos, agora pode caminhar para novos rumos. Isto porque os representantes da indústria calçadista já se reuniram com o atual governo Tarcísio de Freitas. Foram apresentadas propostas para recuperar o parque industrial do calçado, que sofre principalmente com o fechamento de empresas que seguiram para outros estados, que oferecem condições fiscais melhores. Para o presidente do Sindicato das Indústrias, este é o primeiro passo para a recuperação. Essa oportunidade que nós estamos recebendo do governo Tarcísio Freitas é muito importante para a recuperação do parque calçadista de Franca, do estado de São Paulo, né? E para que isso aconteça, né, ele tem que fazer um trabalho de uma série de providências na área tributária, isonomia tributária em decorrência da guerra fiscal que se impera no país. Então, a nossa proposta, que se segue aqui uma série um pouco complicado, mas é uma série de pleitos que está sendo feito, de orientações que nós pedimos no nosso pleito ao secretário da Fazenda, é no sentido que eles estudem e possam atender nosso pedido para que nós possamos recuperar o parque calçadista do estado de São Paulo. A debandada de empresas para outros estados causa um verdadeiro efeito cascata aqui na cidade, como na geração de empregos, por exemplo. Nos últimos 10 anos, foram mais de 9 mil postos de trabalho fechados. Para o setor do calçado, apenas o incentivo fiscal pode ajudar a solucionar o problema. Uma vez que essa redução na parte tributária afeta diretamente o resultado das empresas, trazendo mais resultados, trazendo mais lucro para as empresas. Uma guerra fiscal nada mais é do que um incentivo que o Estado oferece para que as empresas se instalem naquele Estado, produzindo, gerando renda, gerando consumo e gerando novos investimentos. O sapato é tão importante que a China é o maior produtor de calçado do mundo. Depois vem a Indonésia, depois vem a Índia, depois vem a Vietnã. E vem Portugal, que saiu da cinza lá e recuperou o parque calçadista deles. Então, o setor calçadista, ele é grande empregador de mão de obra. Entende? E o Franca produz os melhores calçados do mundo. Tanto é que nós estamos aí recuperando as exportações a nível nacional. Só nos 3 primeiros meses deste ano, Franca exportou mais de 20 milhões de dólares em calçados. Para o economista, mesmo com toda a dificuldade, o setor vem mostrando fôlego. As empresas se instalam aqui, têm mão de obra qualificada para isso, tem estrutura física para isso, então esse respaldo é de fundamental importância. Não há interesse do estado de São Paulo perder a indústria para os outros estados. Franca faz calçado há mais de 200 anos, não é? Então tem uma história, uma vida, né? Então é importantíssimo que o governo nos dê atenção nesse sentido, né? Então a nossa esperança é muito grande que ele possa sim nos atender nesses pleitos nossos. Fernando Lima, de Franca, para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos o nosso núcleo de jornalismo, o Dr. Maurício Marcondes Machado, advogado. Doutor, mesmo com tantas dificuldades, cidades da macro-região ainda são destaques no cenário nacional quando o assunto é exportação. O que explica esse fato? Uma ótima tarde, bem-vindo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. André, tem vários fatores aí que podem explicar esse favorecimento na exportação, tá certo? Então, nós podemos focar em 2 fatores. Primeiro, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, tá certo? Tem um outro fator que o dólar está baixo aqui no país também, aonde com o dólar baixo você consegue comprar mais bens, né? mais coisas que vão dentro da produção interna do Brasil, né? Então, assim, tem vários fatores aí a serem analisados para o aumento dessa exportação, especialmente conforme a matéria dos calçados aqui no Brasil. Quais mecanismos, doutor, as prefeituras e o próprio Estado podem criar para garantir, então, o fortalecimento dessas empresas da nossa macro-região, entre elas as lá de Franca? Bom, tem que haver um incentivo, né? Um grande incentivo, tanto do município como do próprio Estado. Como faz incentivo? Através de reuniões, através de programas de incentivo para todos.
não só na questão da indústria propriamente dita, também que vai gerar empregos diretos e indiretos para aquela região de Franca, no caso, não é? Então é muito importante essa visão de parceria entre o município e o próprio estado de São Paulo também para incentivar a produtividade, especialmente também a exportação dos calçados. E dentro disso que o senhor está dizendo, doutor, é importante cada vez mais que o próprio estado, os municípios, eles estejam juntos, em sintonia, para discutir soluções que garantam o desenvolvimento em conjunto, né? Não tenha dúvida disso, André. A gente tem que olhar, conforme eu disse, a questão da parceria, porque a todos interessa. Interessa, de um lado, para os órgãos públicos, porque vai arrecadar mais tributos, tá certo? Vai aumentar a carga, o aumento na arrecadação e, de outro lado, vai gerar mais emprego. Com isso, as pessoas daquela região vão ficar mais satisfeitas, né? Podemos dizer, de certa forma, doutor, que indústria forte vem através de geração de emprego? Não tenha dúvida, o emprego é o principal, mas não só o emprego direto como indireto. Né? Nós precisamos pensar também não só no emprego, como na questão social daquele núcleo, daquela comunidade que está ali junto às indústrias, no caso específico, não é? Então não tenho dúvida que a geração de emprego é muito importante para a economia local, para a produtividade de riquezas para aquela região específica. Se de um lado é importante que a indústria gere emprego, doutor, do outro lado é importante que o Estado, a máquina, olhe para essas indústrias e reduza um pouco a burocracia, né? Empresários sofrem muita burocracia. Não tenha dúvida, a burocracia é muito grande, ainda é muito grande. Já melhoramos bastante se você pensar de uns 10 anos para cá, tá certo? Mas a burocracia sempre emperra, especialmente quando você fala de exportação. Existe todo um trâmite para você fazer a exportação, inclusive a questão logística também para essa exportação. Tem que facilitar os meios dos empresários, porque acaba sendo uma cadeia que a todos beneficiam, né? Inclusive o próprio Estado e o município, né? Além dos empregos gerados, além dos cargos tributários aí gerados também por essas indústrias, né? Há uma grande expectativa, né, doutor? Finalmente, depois de muitos anos, a ser apreciado pelo Congresso a reforma tributária. Qual que é a importância desse documento, dessa lei? Bom, a importância da reforma tributária sempre, aliás, nós estamos falando sobre reforma tributária já faz uns bons anos, não é? É sempre importante porque é um emaranhado de tributos onde não gera uma segurança jurídica ao próprio empresário. Aquele empresário que fazer um investimento, ele tem que ter segurança jurídica para saber quais são essas regras tributárias, não é? Então é muito importante que a gente tenha isso muito claro e que essa reforma seja muito bem trabalhada no sentido de incentivar o próprio investimento pelo empresário, né? Doutor Maurício Marcondes Machado, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube, nesse feriado aniversário de Ribeirão, né, doutor? Um abraço, até a próxima. Obrigado, André. Obrigado, boa tarde.